Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Prazer, sou o Raul. Vamos falar de um assunto muito chato. Esse vídeo aqui tem que fazer de pé, de vertical, como você está acostumado, mas esse eu vou fazer de pé, porque a respeito com os mais fracos, com aqueles que não tem quem o defenda. Vamos falar uma coisa que eu sou católico, vou na igreja Santa Clara aqui no Secap. Na minha congregação teve vários padres, vários, centenas deles. Eu não sigo padres, eu sigo a Jesus Cristo. E um deles, da igreja, cometeu um pecado grave, gravíssimo, com uma pessoa que provavelmente está tendo um dia difícil, estava tendo vários problemas na loja. E aí, utilizou do poder dele com a pessoa infinitamente mais fraco. Literalmente. Literal da coisa. Vamos falar do padre, se eu posso dizer ainda, se ele se denomina padre ainda. Ele é padre por causa que ele estudou, então, por enquanto ele é um padre. Pode ser chamado de padre. Uma coisa que eu digo, você nunca deve utilizar o seu poder midiático com as pessoas mais simples ou mais pobres ou que não tem como se defender. O padre Fábio de Mello, para mim, ele teve o mesmo olhar que teve um supervisor, um líder olhou para mim. O mesmo olhar de deboche, o mesmo olhar de desdém, o mesmo olhar, cara. Eu olhando o vídeo que ele fez, do mesmo jeito que o cara olhou para mim quando ele me demitiu, olhou do mesmo jeito, com deboche, com cara de nojo. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Teve uma briga no departamento. Aí, nesse dia, tem um outro amigo meu, hoje é meu amigão pra caramba, eu considero pra caramba. A gente teve uma discussão bem acalorada. Faltou isso aqui, ó, pra gente sair no soco. A gente quase faltou pouco, mas tinha um problema. Ele estava mexendo com o celular na hora do expediente. Bem na hora do expediente. E aí, a gente trocou farpa, beleza, o cara foi pro lado, não falou nada pra ninguém, discutiu, mas algumas pessoas viram. O que aconteceu? Viram a nossa discussão. Eu e ele não falamos nada pra ninguém o que aconteceu entre eu e ele. Não falamos nada. Mas uns caras foram assoprar pra essa liderança. O que aconteceu? Passou um tempo, não aconteceu nada. Teve uma demissão lá meio rápida. Aí, o que aconteceu? Esse gestor, líder, gente, como ele queria me prejudicar, o que ele fez? Ele foi atrás justamente desse cara que eu tinha brigado. Acho que ele tinha uma... Talvez se ele tivesse falado não para ele na época, talvez a minha estadia na empresa seria assim, com menos tempo. Mas eu e ele voltamos a conversar depois de alguns dias, tal, mas a gente não falou nada para ninguém. Mas esse cara foi falar lá. Aí ele chegou e falou pro cara: fulano, surgiu uma vaga, eu não achei ninguém para treinar, você treina? Ele tinha tanta certeza que esse cidadão não ia treinar eu, porque tivemos essa discussão. O cara falou: não, vou treiná-lo, faço questão de treinar ele. O cara assustou: mas como assim? Vocês arrumaram confusão um com o outro? Falei: mas ele falou algo pra você? Ele falou: não falou. Então, se ele não falou, não aconteceu. Então por que você está dizendo? Aí, tudo certo. Seguimos o jogo, ele me treinou, fez tudo, passou
a tarefa, me ajudou bastante. Ele me treinou, me ajudou muito e seguiu a vida. Aí teve uma discussão, a mesma cara que esse cara fez, que esse padre fez, com cara de deboche, olha de lado, fez pra mim. Se sentindo, nossa senhora, demiti, consegui. A mesma cara. O padre Fábio de Mello usou do poder, em vez de ajudar, prejudicou. Isso é nem um pouco cristão. E depois ele diz, nossa, é que as pessoas podem errar, tal. Ele estava tão certo que ele fez merda, que ele sequer olhava no vídeo. Ele não conseguia olhar, porque acho que sim ou não, inconscientemente, ele sabe que fez merda. Espero que a igreja, o bispo dele, coma o rabo dele de uma forma que, por ser o padre Fábio de Mello, um cara midiático, deveria pensar 1 bilhão de vezes antes de utilizar o seu poderio contra um moribundo fraco. E contar para você uma vez, isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu fui comprar um pacote de feijão. Feijão. E tava na plaquinha assim, ó. R$ 8,99. Não, R$ 7,99. Eu não olhei a marca, eu olhei o preço. Só isso. Eu não olhei a marca, eu só olhei o preço que tava ali. Ó, feijão, R$ 7,99. E aí, o que aconteceu? Olhei assim, ó. Mas o que tá acontecendo com o desconto? Quanto tá o feijão? O feijão tá R$ 9,99, R$ 10. Não, paguei R$ 7,99. Eu fui lá, olha, ó, aqui, ó. A moça viu o feijão, olhou, de fato. Foi colocada a plaquinha errada. E aí, o feijão, que não tinha no estoque, teria que pegar, ia demorar muito. O que ela fez? Ela fez o mesmo preço. Ninguém ficou bravo, ninguém xingou, ninguém foi na rede social. Ninguém fez isso. Por que o Fábio de Mello fez? Por causa que é maldoso. Eu acho que, por ser religioso, ele tá com... que eu acho que o padre Fábio de Mello, ele tá querendo sair fora. Tá sendo popstar. E quando você pode ver a diferença do padre Gilson, Frei Gilson e ele, como que os dois agem? O padre Fábio de Mello tá na Globo. Na Globo. O Frei Gilson na Canção Nova. Qual a diferença das duas? Canção Nova e Rede Globo. Mídia e o certo. Frei Gilson. Eu acho que o padre Fábio de Mello já está deixando de ser padre. Só não teve coragem de pedir a afastamento da igreja. Depois dessa cagada que ele fez, essa merda que ele fez, devia se afastar um pouco das tarefas da igreja, refletir, ver aonde que ele errou, porque o pior erro é quando ele foi fazer o vídeo e nem olhou na cara. Porque quando o cara faz isso, que não consegue olhar pro semelhante, pra merda que fez. Isso não foi atitude de um cristão. Isso foi atitude de um cara perverso e maligno. Isso que o padre Fábio de Mello fez. Uma atitude perversa. Isso tem nome, sobrenome e é mal. Talvez o ego dele, o próprio demônio fala, né? Ele entra nas pessoas não no momento de felicidade, na hora de euforia. Eu acho que o padre Mello, eu acho que o demônio entrou no ego dele e aumentou por 1000. E aí o que aconteceu? Ele fez isso. Padre Fábio de Mello, nossa, eu não imaginava que você era tão perverso assim. Esse tipo de conduta, de perversidade,
Isso é coisa do maligno. Que Deus abençoe vocês aí. Fica a dica. Não precisa fazer escândalo na causa de uma coisa de R$19. Custou o emprego do cara. Se ele tem família, se ele tem casa, se ele vive de aluguel, mandado por justa causa. Por quê? Da perversidade do padre Fábio de Mello. Espero que ele reflita, corra atrás, arrume outro emprego, cara. O mínimo que você tem que fazer. E dar um dinheiro bem da hora para ele, porque pelo que você fez, é injustificável. Você pode até tentar, desculpa, não. Já foi feita a merda. No pagar das luzes, quem vai se foder é o cara. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.